Demora uns segundinhos sempre até ele começar a gravar, né? Tá, agora começou a gravar, então voltamos aqui, pessoal, depois dessa breve pausa, foi um pouquinho menos breve do que o prometido, acho que vocês todos devem ter curtido, né? Respirar 5 minutos a mais, 5 minutos a menos de álgebra linear. Então agora a gente vai continuar a falar sobre propriedades do produto interno, né? O que a gente viu até agora, a gente viu que o produto interno, o produto escalar, a gente podia utilizar para ver coisas que estavam relacionadas ao comprimento de vetores. Né? Então, produto interno de um vetor por ele mesmo, isso dá o comprimento ao quadrado desse vetor. A gente pode interpretar isso como se fosse algo componente a componente, mas a gente viu que isso é coerente com qualquer coisa que a gente for fazer em 2 ou 3 dimensões ou n dimensões diferentes. Então, fazendo esse primeiro componente vezes o primeiro, mais o segundo vezes o segundo, mais o terceiro vezes o terceiro. Quando a gente chega no final disso, isso é como se fosse uma extensão de Pitágoras para n dimensões. Então, a gente está dentro desse mesmo... banhado dentro desse mesmo contexto. Então, eu só estou salvando aqui a reunião de antes, né, só para garantir que a gente não vai perder. Tá tudo certo. Então tá, então vamos seguir adiante agora. Deixa eu voltar aqui para ver vocês, para ver se eu não perdi nenhuma coisa no chat. Tudo certo, né? Não veio nenhuma pergunta. Então, seguindo adiante, a gente vai falar agora sobre ângulos. Né? Eu falei para vocês lá que se a gente estivesse fazendo um curso só de geometria analítica, a minha definição do que seria o produto interno, o produto escalar, ele envolveria diretamente o ângulo entre esses dois vetores. Só que como a gente está ali no contexto de álgebra linear, como a gente não necessariamente está pensando em coisas que eu consiga visualizar diretamente, desenhar esses caras e tal, a gente fez essa definição partindo do negócio componente por componente. Tá? Não quer dizer que mesmo partindo sobre esse negócio, a partir do negócio de componentes por componentes, a gente não possa falar sobre ângulos. Tá? Na verdade, o que a gente vai ver agora é como que a gente utiliza o produto escalar para definir o que é o ângulo entre dois vetores, coisa que talvez fosse um pouco difícil da gente medir, né? Pegar um transferidor, mas imagina, se eu estou em n dimensões, eu tenho dois vetores em n dimensões e eu tenho que medir o ângulo entre esses dois caras. Eu nem consigo desenhar esses caras. Como é que eu consigo medir um ângulo num espaço que eu não consigo desenhar? Tá? Então, na verdade, o que a gente vai fazer agora é utilizar esse conceito de produto interno, de produto escalar, para definir o que seriam, então, os ângulos entre dois vetores. Tá? Então, vamos falar aqui de ângulo entre vetores. A gente tinha visto já um caso especial, onde pegamos os dois vetores, multiplicamos e a gente viu que o produto interno deu zero, e eu tinha falado para vocês que isso era uma das formas da gente entender que dois vetores eram perpendiculares. Dois vetores que tinham 90 graus entre eles. Tá? Então vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Né? Então isso aqui a gente já sabe. Quando o θ é 90 graus, eu sei que o produto interno V é zero. Tá? E não zero vetor, lembre-se, porque o resultado de um produto escalar é um escalar, então esse é o número zero, por isso que eu não tenho zero e setinho em si. Tá? Então, quando o ângulo entre eles é de 90 graus, beleza, isso aí vale zero, e quando esse ângulo é diferente de 90 graus, o produto interno entre dois vetores, por definição, vai ser diferente de zero. Tá? Então, os 90 graus e diferente de 90 graus, a gente sempre tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Porque se eu tiver o ângulo de 270 graus, o 90 graus medido para o outro lado, menos 90 graus, por exemplo, o produto interno entre eles também dá zero, tá? Então, lembre-se, né? Sempre que a gente está falando isso, eu estou falando de coisas ali na primeira metade do círculo, ali, tá? O menor ângulo possível que eu posso medir entre esses caras, o caminho mais curto sendo 90 graus. Beleza. Então, uma coisa que a gente já tem aqui, uma propriedade que a gente vai observar logo em seguida, é para que lado dos 90 graus eu estou. E a gente vai ver que o sinal do produto escalar ele vai nos definir para qual dos lados dos 90 graus a gente está. Se eu tenho U vezes V maior do que zero,
Isso quer dizer que o ângulo entre eles vai ser menor do que 90 graus. Se eu tenho U, produto escalar V, menor do que zero, eu tenho que o meu ângulo é maior, isso, maior do que 90 graus. Tá bom? Se eu tenho dois vetores que são unitários já, se o comprimento desses dois vetores é unitário, então vamos dizer, se eu tenho U na direção de V e U na direção de W, por exemplo, dois vetores unitários, na hora que eu faço o produto escalar entre esses dois caras, U na direção de V, produto escalar U na direção de W, o resultado desse produto escalar entre eles é um número escalar e é exatamente o cosseno do ângulo entre esses dois caras. Tá bom? Então, isso é fácil da gente ver. Lembre-se que a gente tinha visto antes que um vetorzinho U, que tem componentes cosseno de θ e seno de θ, era um vetor unitário. A gente tinha feito essa dedução antes, né? Porque quando eu faço ele, produto interno por ele mesmo, o resultado é cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1, por definição, tá? Então, eu sei que esse vetor é um vetor unitário, e eu vou multiplicar por um outro vetor que eu já sei que é um vetor unitário. Pensem, por exemplo, no vetor I, que define a direção de x, que tem componente 1 na direção de x e 0 na direção de y. Então, se eu fizer o produto interno entre esse vetor U e o vetor I, a gente tem que conferir e ver se dá certo, se sai realmente o cosseno entre esses dois ângulos. Tá? Então, vamos ver. U, produto interno com I, vão aplicar a definição de produto escalar. Então, eu tenho cosseno de θ vezes 1, mais seno de θ vezes 0. E eu chego, então, que, claro, esse cara aqui sobrou apenas o cosseno de θ. Então, comprovou-se que quando eu tenho dois vetores unitários, o produto entre eles me dá diretamente o cosseno entre esses ângulos. Tá? Então, beleza. Se eu tenho dois unitários, faço o produto interno entre eles, eu chego no cosseno entre eles. É isso que eu estou mostrando para vocês. Então, como é que eu posso chegar no cosseno? Como é que eu posso chegar no ângulo que existe, né? Uma função trigonométrica que represente o ângulo que existe entre quaisquer dois vetores, sejam eles unitários ou não. Então, vamos fazer aquela extensão, né? A gente aprendeu já como é que a gente chega numa versão de vetor unitário para qualquer vetor. Então, se eu tenho um vetor V, e eu quero chegar num unitário na direção de V, o que eu faço é eu pego esse vetor V e divido pelo comprimento desse vetor V, que é a norma desse vetor. Se eu tenho um vetor W, para eu chegar no unitário na direção de W, ele vai ficar W dividido pelo comprimento de W. Agora, esses dois vetores, o de V e o de W, são coisas que são unitárias. E quando eu faço produto interno de dois vetores que são unitários, eu chego exatamente no cosseno entre esses ângulos. Portanto, tendo essas noções todas que a gente tem, eu consigo chegar à conclusão de que o cosseno que existe entre quaisquer dois vetores, seja o comprimento que ele tem, é exatamente o produto interno entre os vetores unitários na direção de cada um deles. Ou seja, eu posso escrever o seguinte: V dividido pelo comprimento de V, isso é o vetor unitário na direção de V, produto interno W dividido pelo comprimento de W. Esse número aqui embaixo é um escalar, né? Eu não precisava nem escrever tão separado aqui esses caras, então eu estou fazendo o produto do comprimento de um cara pelo outro. Comprimento de V vezes o comprimento de W. E isso aqui vai ser a minha definição de quem é o cosseno do ângulo. Então, se eu estou interessado no ângulo que existe entre dois vetores, eu posso simplesmente pegar, se eu quero saber θ, posso utilizar a função inversa de cosseno a menos 1 desse camaradinho aqui. V, produto interno com W, dividido pelo produto dos comprimentos desses dois camaradas. E vocês observam, então, que isso nos dá uma forma de definir quanto é que vale o ângulo a partir da definição de produto escalar.
estou em n dimensões, eu não tenho nem como medir, não tem como desenhar um plano n-dimensional. Né, não tem como desenhar efetivamente, né, pegar num papel e desenhar o que é um plano de 10 dimensões, por exemplo. Mas eu consigo, mesmo uma coisa 10-dimensional, decadimensional, com 10 dimensões, definir qual é o ângulo que existe entre dois vetores através desse conceito de produto escalar. Tá? Muito bem. Então vamos pegar esse cara aqui. Então só deixa eu pintar ele, que é algo importante da gente ter marcado aqui, colorido, grifado nas nossas notas de aula, tá? Essa definição de ângulo associada à definição do produto escalar. Então tá aqui. O cosseno é isso. O ângulo que existe entre dois vetores é isso. A gente sabe agora... A gente sabe que o cosseno ele pode, no máximo, ter valores... ele sempre vai estar entre menos 1 e 1. Certo? A função cosseno só tem essas formas aqui possíveis. Tá? Em outras palavras, se eu pegar a função cosseno e eu pegar o valor absoluto da função cosseno, o módulo do cosseno, a gente sabe que isso vai estar entre 0 e 1. Certo? Então, se esse cara aqui, se o módulo da função cosseno vai ser menor ou igual a 1, eu posso utilizar essa informação e pegar essa equação que eu tenho aqui em cima. Se eu sei que esse cara, o lado esquerdo dessa equação, vai ter módulo menor ou igual a 1, eu posso passar esses dois carinhas ali que estão de baixo, comprimento de V e comprimento de W, posso passar esses caras multiplicando para lá. E a gente consegue, então, ter uma relação entre esses caras, tá? Eu consigo chegar, então, à informação, a partir desse módulo sendo menor que 1, eu sei que o valor absoluto de U vezes, de V vezes W, desculpa, ele vai ser menor ou igual o comprimento de V vezes o comprimento de W. Conseguem enxergar isso? Então, se eu tenho essa informação a respeito do cosseno, se eu sei que o cosseno vai ter no máximo, né, o valor absoluto da função cosseno vai ter entre 0 e 1, eu insiro essa desigualdade ali dentro, né, eu sei que esse carinha ali, esse cosseno vai ter, o valor absoluto disso vai estar no máximo ali, tiro o valor absoluto dos dois lados, e esse 1 ali vai estar multiplicando o outro lado, e eu consigo escrever essa função, então, essa forma dessa função. Eu sei, então, que o valor absoluto do produto interno entre dois vetores vai ser menor ou igual o produto dos comprimentos desses caras. Essa grandeza, essa equação que eu estou mostrando para vocês, desigualdade, na verdade, né? Ela tem um nome super importante. Ela é usada em diversas coisas na ciência, tá? Isso aqui é o que se chama de desigualdade de Schwartz. Quando que esses caras serão iguais? Vocês conseguem imaginar quando é que esses caras serão iguais? Eu estou falando que um lado é menor ou igual ao outro. Então, ele pode ser igual. Quando é que esses caras são iguais? Quando que isso acontece, gente? Alguma pista? Quando eles forem perpendiculares? Perfeito. Muito bem. Então, esses caras são iguais se e somente se V for perpendicular a W. Em outras palavras, a gente olhar para a desigualdade de Schwartz, a desigualdade de Schwartz é uma forma de nos representar qual que é o máximo valor do produto interno entre dois vetores, né? Não, calma aí, quando eles forem paralelos, né? Estamos falando besteira aqui, né? Quando eles forem paralelos. Quando eles forem perpendiculares, o produto interno deles é 0, e como o comprimento de cada um deles é maior do que 0,
o comprimento é menor. Né? Então, se um é paralelo ao outro, né, aí sim, eles são iguais. Quando um é perpendicular ao outro, o valor absoluto do produto entre eles é zero se V é perpendicular a W. Então, a gente tem margens, né, para dois vetores. Digamos, eu tenho os vetores V e W, um tem comprimento 2 e outro tem comprimento 2. Tá? Os dois têm comprimento 2. Eu tenho uma faixa de valores possível para o produto interno entre esses dois caras, para o produto escalar entre eles. O máximo valor possível entre esses dois caras é quando os dois estão alinhados. Então, se os dois são paralelos, eu faço o produto interno deles, eles vezes ele vai dar 4, né? Tenho 2, comprimento de 2 vezes o comprimento de 2, cosseno entre eles, né? Ângulo entre duas coisas que são paralelas é 0, cosseno de 0 dá 1. Então, eu tenho esse cara vezes aquele cara, produto dos dois comprimentos, é o máximo valor que o produto escalar pode admitir. Começo a inserir um ângulo entre esses dois vetores. Eles têm comprimento de 2, estou aumentando o ângulo. Lá pelas tantas, cheguei a 90 graus entre eles. O produto interno desses caras aqui, ele é nulo. Né? A gente tinha visto que se eu faço coordenada por coordenada, ele vai se anular. Cosseno de 90 graus dá zero. Então, tem comprimento de um vezes o comprimento de outro, vezes cosseno de 90 graus, isso se anula. Então, olhando para a desigualdade de Cauchy-Schwarz, a gente tem... para a desigualdade de Schwarz, desculpa. A gente tem essa noção... Nos ajuda a começar a ter essa noção de produto escalar como algo relacionado à projeção de um vetor sobre outro. Então, se a gente sempre conseguisse desenhar isso, né, num plano, eu estou em Rn, né, isso funciona para Rn, funciona para qualquer dimensão que a gente quiser, mas eu vou desenhar em duas dimensões só para a gente ter essa noção. E agora a gente vai fazer a ponte entre essa noção de produto interno apenas componente por componente, que era o que a gente vinha tentando fazer até agora, e aquela que eu falei para vocês que podia ser a definição mesmo de produto escalar se a gente estivesse falando só em geometria analítica. Tá? Então, digamos que eu tenha dois vetores, eu tenho o vetor V e o vetor W. Existe um ângulo entre eles. Esse ângulo é um ângulo θ. O que é o produto escalar, na verdade? É como se eu pegasse o seguinte, é como se eu pegasse esse vetor V, a gente pode interpretar o produto escalar da seguinte forma. Eu pego esse vetor V e projeto ele, eu vejo qual é a sombra que ele faz na direção de W. Tá? Então, puxo aqui um triângulozinho dessa forma. Esse carinha aqui é a projeção de V na direção de W. Tranquilo de enxergar isso? Quando eu fiz a projeção, eu fiz, né, como se eu tivesse posto uma luz ali, eu vejo a sombra que esse cara faz naquela direção. Tá? Então, essa é a projeção de V na direção de W. Se eu criei um triângulo retângulo ali, quanto é que vale essa projeção? Essa projeção vai valer o comprimento de V vezes o cosseno desse ângulo. Tranquilo? Beleza? Agora eu peguei essa projeção e multipliquei por W. Então, o que é o produto escalar? A gente está multiplicando multiplicamos a projeção de um vetor sobre o outro pelo comprimento desse outro. E aí a gente começa a entender por que quando os dois vetores são perpendiculares, o produto escalar tem que ser zero. Tá? Então vamos pensar, quando θ é igual a 90 graus, o que está acontecendo?
Pega o meu Vzinho tá aqui, o meu Wzinho tá aqui. Quanto é que vale a projeção de V sobre W? Aguardo respostas. Vetor nulo? Exatamente, né? Então, a sombra que esse cara faz na direção de W não tem dimensão nenhuma. É uma coisa que é o vetor nulo, né? Então, esse cara aqui é o 0 multiplicado pelo W. Então, eu tenho V interno W. Vai ser V projetado na direção de W vezes o comprimento de W. Ou seja, esses caras aqui só podem dar o vetor 0. Certo? E qual que é o valor máximo de um produto interno? Quando esses dois caras estão alinhados. Então, quando o θ é igual a 0 graus, eu tenho V alinhado com o vetor W aqui. Então, eu tenho Vzinho e Wzinho. Qual que é a projeção de V sobre W? É exatamente V. Né? O V já está na direção de W. Eu não preciso projetar nada, ele já está projetado ali. Então, nesse caso, quando a gente tem esses dois caras alinhados, V produto interno de W é simplesmente o comprimento de V vezes o comprimento de W. Tá bom? Então, isso é uma coisa interessante da gente refletir bastante para a gente ter o feeling sobre o que representa esse produto interno entre dois vetores, tá? Vamos fazer um exercíciozinho. Vamos tentar encontrar qual que é o cosseno entre dois ângulos, entre dois vetores, e os dois vetores são os seguintes. Vetorzinho V tem coordenadas 2 e 1. Vetorzinho W tem coordenadas 1 e 2. Tá? Se eu quiser desenhar, posso desenhar, não tem problema para a gente ter uma visualização. X e Y, vetor V tem 1, 2 e 1. Esse aqui é o vetor V. E o vetor W tem 1 e 2. Esse cara aqui é o vetor W. Ficou meio ruim ali a pontinha, mas se eu apagar tudo, eu vou ter que redesenhar ele inteiro, tá? Então, eu tenho esses dois vetores e eu quero descobrir quanto é que vale o ângulo entre esses caras. Tá? Posso fazer pela própria definição do ângulo, né? Então, cosseno de θ é quem? É V produto interno W dividido pelo comprimento de V vezes o comprimento de W. Quanto é que é o comprimento de V? Raiz quadrada dele por ele mesmo. Então, vai ser raiz quadrada de 2 vezes 2, 4. 1 vezes 1, 1. 4 mais 1, raiz quadrada de 5. Comprimento de W. Ele por ele mesmo, tira a raiz quadrada. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 1 mais 4, 5. Então, tenho raiz de 5. Esses dois vetores têm o mesmo comprimento. Cada um deles tem o mesmo comprimento, tá? Agora eu quero achar o ângulo entre eles. V, produto interno W. Vou pegar o primeiro de V vezes o primeiro de W. 2 vezes 1. E somar com o segundo de V vezes o segundo de W. 1 vezes 2. Então, eu tenho 2 mais 2. Número 4 aqui em cima. E embaixo eu tenho os comprimentos que eu acabei de calcular. Então, raiz de 5 vezes raiz de 5. Entre esses dois caras, raiz de 5 com raiz de 5 vira 5, né? Então, eu sei que o cosseno do ângulo entre esses dois vetores é de 4/5. Tá? A gente pode conferir, né, a desigualdade de Schwartz aqui. Só para a gente ter certeza que esse negócio funciona mesmo. O que nos diz a desigualdade de Schwartz? A desigualdade de Schwartz diz que o valor absoluto do produto interno entre dois vetores vai ser menor ou igual o produto dos comprimentos desses vetores. A gente acabou de calcular que o produto interno entre esses dois caras é a parte de cima dessa equação, vale 4. E a parte de baixo é a parte de baixo dessa equação, 4/5. Tá? Então está respeitado, 4 é menor ou igual a 5. Olhando apenas para a desigualdade de Schwartz, né, isso é uma outra forma da gente entender os valores limites do cosseno. Né? Então, se cosseno sempre vai ser um número aqui em cima, né, V, produto interno W, dividido pelo comprimento de V vezes o comprimento de W, e a desigualdade de Schwartz diz que o valor absoluto da parte de cima vai ser sempre menor ou igual ao da parte de baixo,
Então, logicamente, né, uma consequência disso é a gente olhar, se a gente parte da desigualdade de Schwartz, a gente diz, então, cosseno só pode valer entre menos 1 e 1. O valor absoluto de cosseno pode ser no máximo 1. Tá bom? Muito bem. Além da desigualdade de Schwartz, tem uma outra desigualdade que é bem interessante, que é a desigualdade do triângulo. Não sei se vocês já conhecem ela. Alguém conhece? Não? A desigualdade do triângulo, ele diz respeito a se eu tentar somar dois vetores pelo método geométrico, eu pego um vetor, né, o começo de um vetor até o final, eu pego o começo do próximo vetor e empilho ele. Né? Olhando para esse método geométrico de soma de vetores, a gente vê que a desigualdade do triângulo ela impõe limites sobre o valor que o vetor soma pode ter. Então, digamos que eu tenho o vetor V, tenho o vetor W, e o vetor soma, V mais W, está aqui. Tá? A desigualdade do triângulo nos diz o quê? Nos diz que o módulo desse vetor soma, do vetor V mais W, o módulo desse cara aqui, ele nunca vai poder ser maior do que a soma dos módulos dos vetores individuais. Por que não pode ser maior? Digamos que esses dois vetores fossem alinhados, tá? Então eu tenho o vetor V e o vetor W que estão alinhados. O vetor V mais W alinhado, então no máximo ele pode ter o comprimento desses dois caras somados. É impossível que V mais W seja maior do que isso. Porque na hora que eu faço a soma geométrica, eles sempre estão dentro de um triângulo, né? E o triângulo ele não tem como ser maior do que isso. Tá? Então isso é o que nos diz a desigualdade do triângulo. Vamos ver se vale para esse nosso caso aqui agora? Então quem que é o vetor V mais W? Pensando componentes por componentes, a gente tinha V vale 2 e 1, W vale 1 e 2, V mais W, então, vale 3 e 3. Quanto é que é o comprimento de V mais W? Pego 3 e 3, faço ele, produto interno por ele mesmo e tiro a raiz. Então, eu tenho 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 3 dá 9, 9 mais 9 dá 18. Então, o comprimento desse cara é raiz de 18. Voltando aqui para a desigualdade do triângulo, então eu tenho que raiz de 18 vai ser menor ou igual a raiz de 5 mais raiz de 5. Tem duas raízes de 5, tá? Ou seja, a raiz de 18 vai ser menor ou igual a raiz de 20. Então tá tudo certo, né? Mais uma vez está comprovadas essas desigualdades interessantes. Então essas duas desigualdades são desigualdades que têm muitas utilidades diferentes nos campos da matemática, tá? A desigualdade de Schwartz diz respeito ali aos ângulos que existem entre vetores, e a desigualdade do triângulo diz respeito aos comprimentos desses vetores, né? Se eu pensar na soma de dois vetores, qual é o máximo comprimento que pode ter a soma de dois vetores. Tá? Beleza. Tem outros exercícios interessantes aqui, mas eu não quero me aprofundar tanto nesses exercícios, porque eu quero ter um tempinho legal para a gente falar sobre a próxima parte. Né? Então, o que a gente viu até agora na aula de hoje? Tá? A gente partiu de onde a gente tinha terminado a aula passada, a gente viu que vetores podem ser empilhamentos de coordenadas diferentes, e a partir disso a gente introduziu formas diferentes de operar esses vetores coordenada por coordenada. A gente viu a adição de vetores, coordenada por coordenada, então eu pego a primeira coordenada de cada vetor, somo elas, e pego a segunda coordenada de cada vetor e somo elas, e o vetor soma vai ter a primeira coordenada igual à soma das primeiras, a segunda igual à soma das segundas, assim por diante. E a gente viu, então, como é que esse contexto de operações por coordenadas nos levavam a definir combinações lineares, que eram coisas interessantes. A gente viu visões diferentes de combinações lineares, tá? A gente viu, inclusive, que os sistemas lineares eles podiam ser interpretados como de diversas formas diferentes. Poderiam ser equivalentes a equações vetoriais, a sistemas de equações, que a gente está diretamente acostumado, ou a combinações de vetores. Procurar qual é a combinação ideal de vetores para chegar num determinado resultado. Isso tudo a gente viu. E em seguida, né, a gente passou bastante tempo falando agora sobre o produto escalar, sobre o produto entre dois vetores, uma forma de operar dois vetores,
que é baseado simplesmente no produto coordenada por coordenada. Então, a primeira vezes a primeira, a segunda vezes a segunda, assim por diante. E a gente viu como que a gente pode definir coisas importantes sobre vetores, mesmo em n dimensões, que a gente nem consegue desenhar, a gente consegue definir em n dimensões qual é o comprimento de um vetor. Em n dimensões, qual é o ângulo entre dois vetores, por exemplo. A gente viu algumas desigualdades e tal, e a gente aprendeu a lidar com vetores unitários. Então, por enquanto, esse percurso que a gente fez até agora falando de vetores, nos trouxe até aqui. Ficou alguma dúvida, assim, nesse momento aqui? Vocês querem que a gente revise algum desses pontos da aula de hoje? Ou podemos passar para o próximo tema? Eu vou dar um tempinho aí para vocês refletirem. Querem perguntar alguma coisa? Essa desigualdade do triângulo é da condição de existência mesmo dele, que assim, tem que ser maior que a soma, né? A hipotenusa seria. Exatamente. Tá, a hipotenusa pode ser no máximo do tamanho da soma dos dois catetos. Senão, não seria um triângulo. Certo? No máximo, o maior comprimento de um triângulo é a soma dos outros dois lados do triângulo. Né? Se ele fosse maior, ele não estaria, esses lados não estariam conectados. Mais alguma questão que vocês querem colocar? Você pode refazer rapidinho essa parte de cima? Essa aí do... De qual? Esse exercício que você acabou de fazer? A parte da desigualdade do triângulo ou a parte do cosseno? Do cosseno, por favor. Pois não. Então, a gente sabe, né? A gente viu ali que uma das formas da gente interpretar ângulos entre vetores era utilizando o que a gente sabia a respeito do produto escalar. Então, a gente meio que definiu o que é o ângulo entre dois vetores, ou, na verdade, o cosseno entre dois vetores, como eu pego o produto interno entre esses dois caras e divido pelos módulos, pelo produto dos módulos de cada um deles. Tá? Então, isso aqui é uma forma da gente entender o que seriam ângulos num espaço que eu não consigo desenhar e não consigo botar um transferidor lá. Pois bem, então eu tenho o vetor V, que tem coordenadas 2 e 1. Vetor W, que tem coordenadas 1 e 2. Nesse caso, em duas dimensões, eu conseguiria, sim, né, pegar um transferidor e medir o ângulo entre esses dois caras. Tá? Mas nem sempre é o caso. Né? No caso mais geral, passou de 3 dimensões, eu não conseguiria fazer isso. Então vamos testar e ver o que acontece quando eu aplico essa definição por aqui. Então vamos parte a parte. Né? Essa parte de cima aqui, a gente definiu isso como uma operação coordenada por coordenada. Então eu tenho 2 e 1, produto interno 1 e 2. Faz o produto, né, linha por linha, né? Então esse carinha aqui eu tenho 2 vezes 1 mais 1 vezes 2. Então, fazendo essa conta, eu chego que isso aqui vale 4. Então, a primeira parte da equação, beleza, matou. Em seguida, na parte de baixo, eu tenho duas coisas diferentes, que também tem relação com o produto interno. Então, vamos começar com o roxinho, né? Eu quero saber primeiro, então, qual que é o comprimento, qual que é o módulo, a norma desse vetor V. E a gente viu que produto interno, produto escalar, também tinha a ver com isso, né? Então, eu pegava o vetor V e fazia o produto interno dele por ele mesmo, para achar qual é o comprimento dele. Então, eu tenho raiz desse carinha que está lá dentro. 2 e 1, produto interno por 2 e 1. Então, pego os dois primeiros ali, 2 vezes 2, 4, mais 1 vezes 1, 5. Tem raiz de 5 aqui dentro. Então, eu matei a partezinha roxa. Vamos agora desse azulzinho mais claro aqui. Vou para o Wzinho, né? O comprimento de Wzinho vale quanto? Mesma coisa que eu fiz para o Vzinho. Raiz quadrada de Wzinho, produto interno, Wzinho. Raiz quadrada, então, de 1, 2, produto interno com 1, 2. Parte de cima, então, eu tenho 1 vezes 1, parte de baixo, 2 vezes 2. Então, 1 mais 4, tenho raiz de 5 também. E agora eu só reúno os meus resultados, né? Eu tenho esses caras ali. Posso juntar na minha definição de cosseno. Então, juntando tudo ali para cima, a gente chega que o cosseno entre esses dois ângulos, entre esses dois vetores, desculpa, nada mais é do que o produto interno entre eles, que tem um valor de 4. E na parte de baixo eu tenho raiz de 5 para o comprimento de V e raiz de 5 para o comprimento de W. Ou seja, cosseno só pode ser 4/5.
Beleza? Beleza, agora ficou bem claro o processo. Valeu. Nada, que isso. Então, tendo revisado isso aí, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre matrizes na aula de hoje ainda. Tá? A gente tem aí mais... Eu não quero ir tão tarde assim, eu gostaria de acabar um pouquinho antes das 5. Não sei se seremos capazes de chegar até onde eu quero um pouquinho antes das 5, mas vamos tentar. Tá? Então, o que acontece no livro do Strang? Né? O livro do Strang, no capítulo de vetores, ele faz isso. Ele faz esse percurso, apresenta vetores como empilhamento de coordenadas, explora, né, tira leite do máximo possível desse conceito de produto interno, produto escalar, e encerra o capítulo mais ou menos por aí. Os vetores voltam a aparecer mais para frente no livro, né, mas nesse ponto especificamente, ele julga que é interessante a gente começar a falar sobre as nossas queridas, tão queridas que merecem aqui, escrito desse tamanho, serão nossas companheiras aqui ao longo desse caminho como um todo. Vamos deixar bem grifado aqui. Vamos de cinzinha de fundo até. As matrizes. Então as matrizes elas já apareceram para a gente ali indiretamente na hora que a gente começou a falar sobre... Na hora que a gente encarou formas diferentes de enxergar o problema de combinações lineares. Tá? Então vamos pensar, vamos reconstruir, chegar nisso, né? Chegar no mesmo problema de novo. Tá? Então esse é o capítulo, se eu não me engano, capítulo 2 ou 3, tá? Não me lembro se tem um capítulo introdutório, que é o capítulo 1, mas do mesmo livro do Strang, de Introdução à Álgebra Linear, vocês podem pegar ali. Então tem um vetorzinho U, vetores 3x3 agora, tá? Tridimensionais, que vale 1, menos 1 e 0. Digamos que eu tenho um vetor V, que vale 0, 1 e menos 1. Eu tenho um vetor W, que vale 0, 0 e 1. Tá bom? Então, quando eu estou tentando achar combinações lineares desses caras, se eu estivesse procurando combinações lineares de U, V e W, a gente poderia escrever isso na forma de equação vetorial, como a gente já tinha feito antes. E eu vou chamar agora as coordenadas, seguindo o exemplo do que o Strang faz, tá? Eu vou chamar essas coordenadas, os escalares que multiplicam cada um desses vetores, de x1, x2 e x3, tá? É um nome diferente. Poderia chamar de M, N, P, poderia chamar do que eu quisesse. Estou chamando de x1, x2 e x3. Vocês já vão ver por que a gente faz isso. Então eu quero saber qual que é a coordenada x1 que multiplica o primeiro vetor, que era o vetor U, que valia 1, menos 1 e 0. Quero saber qual que é a coordenada, qual que é o escalar x2 que multiplica o segundo vetor, que vale 0, 1 e menos 1. E eu quero saber qual que é a coordenada x3 que multiplica o vetor 0, 0 e 1. Fazer isso, então, fazer esse problema, descobrir combinações lineares disso, através dessa equação vetorial, a gente consegue chegar em expressões para esses vetores, né, que relacionam quanto que valem esses x1, x2 e x3. Então, olhando componente por componente, né, o que quer dizer olhar componente por componente? Eu vou pegar e vou fazer o seguinte, eu vou olhar esse cara aqui, com esse cara aqui, com esse cara aqui, para preencher a primeira linha. Então, o primeiro componente desse vetor resultado, ele vai ter o quê? Ele vai incluir x1 vezes 1, x2 vezes 0 e x3 vezes 0. Então, ele inclui apenas x1. Segundo componente, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando esse vezes esse vezes esse e esse vezes esse. Pensando assim, eu tenho x1 vezes menos 1, x2 vezes 1 e x3 vezes 0. Ou seja, eu tenho x2 menos x1. E, finalmente, para preencher a terceira componente, eu vou pegar esse cara vezes esse vezes esse e esse vezes esse. E vamos chegar, eu tenho x1 vezes 0, deu 0. x2 vezes menos 1, deu menos 1. E x3 vezes 1, deu x3. Então eu tenho x3 menos x2.
Então, todas as combinações lineares possíveis desses três vetores vão ter esse formato. O número, o escalar pelo qual eu multiplicar o vetor u, vai aparecer na primeira componente ali. E depois a gente tem subtrações, né? O número que eu multiplicar pelo vetor 2, que é o x2, menos o x1, vai aparecer na segunda componente. O número que eu multiplicar pelo terceiro vetor w, que é o x3, vai aparecer x3 menos o x2 na terceira componente. Tá? Então, isso aqui, se eu estivesse buscando combinações lineares em forma de equações, uma equação vetorial, poderia escrever isso e eu chegaria nesse resultado. Nosso desafio agora, desafio não, né? Nossa primeira tarefa, a gente vai reescrever esse problema em notação matricial. Matricial quer dizer de matrizes, né? É o adjetivo de matrizes. Vou reescrever isso aqui em notação matricial. E como que a gente faz isso, né? Então, basicamente o que eu quero fazer, eu quero chegar então num problema que tem uma cara seguinte. Uma matriz A que multiplica um vetor B, que multiplica um vetor X, vai ser igual a um vetor B. Tá bom? Isso aqui é o meu objetivo, eu quero chegar nesse formato aqui. E quem são, então, esses componentes, né? Ora, a matriz A nada mais vai ser do que eu pegar os mesmos vetores que eu tinha e vou botar esses vetores em colunas. Então, a primeira coluna dessa matriz vai ser o vetor U, a segunda coluna dessa matriz vai ser o vetor V, e a terceira coluna dessa matriz vai ser o vetor W. Quem que são esses caras, então? O vetor U era 1, menos 1 e 0. O vetor V era 0. Oi. Isso aí é só um traço, é isso mesmo? Como assim, um traço? Como assim? Na linha de cima aí, do U e do V e do W, é só um traço ou é um? Não, é um traço para mostrar que eles estão na vertical. Ah, ok. Tá, eu só estou dizendo que eu estou preenchendo aquela coluna com o vetor U. Tá? Beleza. Eu já vou pintar, vai ficar colorido, vai ficar um pouquinho mais fácil, tá? Então, o vetor V é 0, 1 e menos 1. E o vetor W é 0, 0 e 1. Então, vamos fazer o caminho aqui, né? Com cores. Então, o vetor U, que estava sendo multiplicado pelo x1, ele virou a primeira coluna da matriz. E está aqui, esses coeficientes. Opa. O vetor V, que estava sendo multiplicado por x2 na equação vetorial, ele é a segunda coluna dessa matriz. Está aparecendo aqui. E, finalmente, o vetor W, que estava sendo multiplicado por x3, ele está aparecendo aqui. Virou a terceira coluna da matriz. Os componentes estão aqui. Tá bom? Então, cada um desses caras está sendo multiplicado por alguém. Na hora que eu faço esse formato de matriz, vocês verão que eu posso construir um vetor x. Tá? Deveria, rigorosamente, eu estar escrevendo sempre setinhas aqui em cima. Tá? Às vezes eu vou me esquecer, peço desculpas, mas se ficar meio confuso o que é escalar e o que é vetor, vocês puxem a minha orelha. Tá? Deveria estar assim. Então, esse vetor x, ele vai ter três componentes, que são os três coeficientes que eu quero achar. x1, x2 e x3. x1, né, seguindo a mesma lógica que a gente tinha antes, lógica de cores. x1 é o que está multiplicando o vetor 1, que é o vetor U. x2 é o que está multiplicando o vetor V. E x3 é o que está multiplicando o vetor W. Certo? Então, na hora que eu tenho isso desse formato, quando eu faço A vezes X, eu chego exatamente no mesmo formato que eu tinha antes. 1, menos 1 e 0. 0, 1 e menos 1. 0, 0 e 1. Multiplicando um vetor que tem coordenadas x1, x2 e x3. Então, essa é a primeira parte da equação, a x do lado esquerdo, né? E isso aqui vai ser igual, se a gente souber das regras de multiplicação de matriz, né? Uma das regras possíveis de multiplicação de matriz é pegar a linha dessa matriz e multiplicar por esse vetor. Tá? Então, a primeira linha, fazendo nesse sentido aqui, só deixa eu mostrar a sequência, né? Pegando essa primeira linha e multiplicando por esse vetor, componente a componente, a gente chega à conclusão que aqui na primeira componente só aparece x1. Fazendo a mesma coisa para a segunda linha, a gente chega em x2 menos x1.
E para a terceira linha, a gente chega em x3 menos x2, assim como a gente tinha feito antes através da equação vetorial. E esse vetor resultado, então, é o vetor B que eu estava procurando. Tá? Então, eu transformei o meu problema de antes num formato matricial agora. Tranquilo? Então, sempre que eu tenho, grande mensagem, né? Uma operação de produto de matriz por vetor. A gente pode decorar aquelas regras que a gente sabia, né? A linha da matriz vezes o vetor, pode ser isso. Mas o conceito novo que eu já trouxe para vocês, que o produto de uma matriz por vetor está diretamente associado às combinações lineares das colunas da matriz. Quando eu olho uma matriz, isso não é um reflexo tão imediato, tá? Quando a gente pensa especificamente na matemática do segundo grau, do ensino médio que vocês tiverem, né? Quando a gente pensa, né, em multiplicação de matriz e tal, a gente muitas vezes não enxerga a matriz coluna a coluna. A gente enxerga a matriz termo a termo, às vezes até linha a linha é mais prático, né, a gente pensar. Mas, na verdade, quando eu estou pegando uma matriz A e multiplicando por um vetor x, o resultado dessa multiplicação de uma matriz A pelo vetor x é uma combinação linear das colunas da matriz. Tá bom? Uma matriz que multiplica um vetor, o resultado dessa multiplicação de uma matriz por um vetor é uma combinação linear das colunas da matriz. Então, isso é uma mensagem que o Strang, no livro dele, ele martela frequentemente nas aulas dele também, tá? Vocês podem, inclusive, eu tinha recomendado o YouTube, né? Vocês podem ver quem é o Strang, tá? O Strang, não sei nem se ainda tá vivo hoje, tá? Mas ele tem, acho que tá, ano passado, acho que gravou mais uma vez um curso de introdução à álgebra linear. Ele é professor do MIT, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, tá? Então, vocês podem assistir o Strang dando aula de álgebra linear, e é uma coisa que ele martela desde a primeira aula de qualquer curso dele, ele fala, cara, uma matriz, ela deveria ser enxergada, né? A gente, quando bate o olho numa matriz, o primeiro olhar que a gente deveria ter pela matriz é coluna a coluna, enxergar cada coluna individualmente, porque na hora que ela age sobre um vetor, eu estou tentando fazer combinações lineares dessas colunas, tá? Então essa é a primeira mensagem interessante. Muito bem. Então vamos falar um pouquinho mais sobre as formas da gente entender o produto de uma matriz por um vetor. Então, talvez a forma que vocês estavam mais acostumados a pensar, né? Essa é uma das formas de combinações lineares das colunas, a gente vai voltar a ela, né? Mas outra forma da gente enxergar essa matriz é pensar em linhas das matrizes vezes o vetor. Tá? Então, o que está acontecendo? Quando eu penso naquele sistema tradicional, a linha vezes o vetor, o que eu estou fazendo? Na verdade, agora que a gente já tem essa nomenclatura, se eu tenho AX igual a B nesse contexto, né, e a minha matriz lá que eu tinha era 1, menos 1 e 0, 0, 1 e menos 1, 0, 0 e 1, e eu estou multiplicando por um vetor x1, x2 e x3, na hora que eu penso nisso, linha por coluna, eu estou pegando a primeira linha, opa, não é essa caneta que eu quero, desculpa. Na hora que eu penso a primeira linha vezes o vetor inteiro, esse cara aqui, o que eu estou fazendo, eu estou preenchendo o primeiro termo do meu vetor resultado com que tipo de operação? Eu estou fazendo um produto interno entre a primeira linha e o vetor. Tá? Então, o que está aqui nessa primeira cara é basicamente isso aqui. Se eu pegasse, eu vou expandir, tá, esse vetorzinho aqui. Então, eu vou ter 3 termos nesse vetor. Vou separar os termos por esses tracejadinhos aqui, só para ficar mais claro, tá? O primeiro termo disso é o quê? É a primeira linha dessa matriz, em forma de vetor, então estou botando ele na vertical, tá? Primeira linha dessa matriz, primeiro termo é 1, segundo termo é 0, terceiro termo é 0. 1, 0, 0. Produto interno, o vetor x1, x2 e x3. Segunda linha dessa
segundo termo do resultado desse produto. Estou pegando a segunda linha e multiplicando por esse cara aqui de novo. Quem é isso? Produto interno da segunda linha, menos 1, 1 e 0. E o vetor? x1, x2 e x3. E o terceiro termo, produto interno da terceira linha dessa matriz, 0, menos 1 e 1. E o vetor x1, x2 e x3. Cada um desses produtos internos é um escalar, tá? E eu estou, então, fazendo 3 produtos internos desses caras para achar os termos desse cara aqui. Tá? Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo que esse mesmo produto, o próprio problema de uma matriz multiplicada por um vetor, ele pode ser encarado de diferentes óticas. Ou eu posso ter combinações lineares das linhas, ou eu posso pensar em produtos escalares linhas pelo vetor. Tá bom? Beleza. Vamos pensar nesse mesmo problema agora, escrevendo ele em forma na ótica de um sistema de equações tradicional ali. Uma chavezinha e as equações, tá? Então, outra visão do mesmo problema. As nossas equações, se a gente olhar para elas nos dizem o seguinte. A gente tinha que os vetores resultado, né? O vetor B ali, a primeira componente do vetor B era igual o x1 que multiplicava a primeira coluna da matriz. Tá? A gente tinha visto isso de diversas formas diferentes, né? Se eu olhar também pela lógica de produto escalar, é a mesma coisa, né? Eu tenho 1 vezes x1, 0 vezes x2, 0 vezes x3. Isso aqui vai ser igual ao vetor B, que tem as coordenadas B1, B2 e B3. Então, B1 vai ser igual a x1 sempre. Tá? No segundo caso, na segunda linha, a gente tem a informação que menos x1 mais o x2 vai ser igual ao B2. E a terceira linha nos diz que eu tenho menos x3, menos x2 mais o x3. Isso aqui vai ser igual ao terceiro termo do meu vetor resultado. Tá? Resolver um sistema como esse é super fácil. Por quê? Olha o que está acontecendo aqui. Nessa primeira linha, eu tenho alguma coisa que está resolvido diretamente. Né? Eu já sei diretamente que x1 vai ser igual a B1. Se eu souber quem é o B1, eu já sei quanto é que vale o x1. A segunda linha já me ajuda, porque se eu quero descobrir quanto é que vale o x2, o x1 já está resolvido da primeira linha, eu trago essa informação para a linha de baixo, e na linha de baixo, então, eu descubro que x2 vai valer B2 mais B1. E na hora que eu trago essa informação que x2 vale B2 mais B1 para a linha de baixo, eu descubro, então, que x3 vale B3 mais B2 mais B1. Então eu não precisei fazer ginástica nenhuma, né? Uma linha já me deu o resultado de uma variável, jogo essa informação na de baixo, eu descubro o resultado da outra, jogo essa informação na de baixo, eu descubro o resultado da outra. Tá? Então o que eu estou resolvendo nesse cara aqui, a minha solução foi uma mera substituição do resultado em equações seguintes. E por que isso aconteceu? Por que foi fácil resolver isso? Agora a gente vai voltar naquela... ou seja, quando que é possível eu resolver um sistema de uma forma tão fácil? Resolver uma linha, trago para outra, resolvo outra variável, resolvo outra variável. Né? Quando que é tão simples resolver esse sistema? Em outras palavras, por que é possível resolver por substituição? Isso não é o caso geral, né? No caso geral, eu teria que fazer um pouquinho mais de esforço para resolver esse cara. Mas nesse caso era possível. Vamos olhar para a matriz que representa esse problema. Então a matriz que eu tinha representando esse problema era 1, menos 1 e 0,
0, 1 e menos 1, 0, 0 e 1. Uma coisa muito importante numa matriz é a gente identificar a diagonal principal dessa matriz. Tá? Essa aqui é a diagonal principal dessa matriz. Nesse caso aqui, por enquanto, a gente só está falando de matrizes quadradas, tá? Dá um tempinho aí, daqui a pouco a gente vai começar, não hoje, né, mas ao longo das próximas semanas a gente vai começar a falar sobre matrizes retangulares também. Então, essa é a diagonal principal. Se a partir da diagonal principal, seja para cima ou seja para baixo da diagonal principal, se eu tenho só zeros acima desse cara, então se para um dos lados dessa matriz, da diagonal principal dessa matriz eu tenho zeros, essa matriz é o que a gente chama de matriz triangular. Acima e ou, tá? Abaixo da diagonal principal. Então, isso é o que a gente vai chamar de matriz triangular. Por que matriz triangular? Porque todos os termos que estão diferentes de zero estão contidos num triângulo definido pela diagonal principal. Então, se eu pegar essa parte aqui da matriz, abaixo, incluindo a diagonal principal para baixo, todos os termos que são diferentes de zero estão para esse lado dessa matriz, tá? Então, a gente vai chamar isso de matriz triangular. E sempre que eu tiver uma matriz triangular, eu vou conseguir resolver um sistema por retrosubstituição, né? Substituindo. Pego uma linha. Por quê? Porque a primeira linha dessa matriz triangular já vai resolver apenas uma incógnita. Eu tenho 1 e zeros, então esse 1 só multiplica uma incógnita, um x1 ali. E esse x1, então, eu já obtenho direto o valor. A segunda linha vai ter dois valores que multiplicam duas variáveis, só que uma eu já descobri antes. Já sei quanto é que vale x1, por exemplo. Tá? Então, como eu já sei uma das coisas e descubro a outra, a cada vez que eu vou descendo uma linha, eu vou sempre resolvendo uma equação, uma variável a mais. E por isso eu consigo resolver diretamente. Tá? Então, com essa matriz triangular, a gente consegue resolver para diferentes b's, né? Então, ax igual a b. Eu quero saber qual que é o valor de x, né? Quais são os coeficientes daquelas combinações lineares que eu preciso para chegar em diferentes vetores de b. Se b, por exemplo, é o vetor nulo, 0, 0 e 0, e a gente olha ali para o nosso formato de resolução, tá? Se b1 vale 0, eu descubro que x1 vale 0. Como x1 vale 0, eu trago para cá, eu descubro que x2 vale 0 e x3 vale 0. Então, se b vale 0, para essa matriz, x vale 0, 0 e 0. Vetor nulo. Por outro lado, se b vale alguma outra coisa, tá? Vamos pegar um vetor qualquer ali, um vetor 1, 3 e 5, o estranho sugere. Tá? Para esse vetor 1, 3 e 5, quanto é que valem os x? Vamos identificar ali em cima, né? x1 é igual a b1. b1 vale 1. Então, x1 vale 1. b1 vale 1. b2 vale 3. Então, eu tenho 1 mais 3. x2 vale 4. b1 vale 1. b2 vale 3. b3 vale 5. Então, eu tenho 1 mais 3 dá 4. Mais 5 dá 9. 1, 4 e 9. Então, para essa matriz, por exemplo, eu posso pegar qualquer valor de b que eu quiser e eu vou achar qual é o valor de x necessário para eu chegar nessa combinação de b. Tá bom? Muito bem. Estamos avançando bem. Vamos pegar agora uma outra matriz, tá? Relacionada a esse primeiro problema. A gente tinha esse primeiro problema, essa matriz A especificamente. Nesse formato da matriz, não sei se vocês chegaram a perceber, né? A matriz fazia o seguinte, aplicando essa matriz A sobre um vetor de x, ela pegava, a primeira componente era o componente x1, beleza? A segunda componente era o segundo menos o primeiro, a terceira componente era o terceiro menos o segundo. Então eu estava sempre fazendo uma diferença. Vocês percebem isso, né? Eu teve o segundo menos o primeiro, o terceiro menos o segundo. Se eu seguisse nesse mesmo padrão dessa matriz, ela fosse crescendo, né? Poderia ter essa matriz n por n. Eu sempre estaria fazendo o enésimo termo menos o termo n menos 1. Né? Esse padrão dessa matriz, tá? Então, essa matriz, nesse formato que a gente tinha mostrado, a gente pode chamar de matriz diferença. Não precisa decorar isso, tá? É só explicando para vocês. E a matriz diferença, ela tem essa característica, tá? Ela tem uns nas diagonais.
Posso seguir aqui e eu vou ter menos 1 abaixo das diagonais. E 0 em todo o resto da matriz. E aqui em cima tudo 0, tá? Na hora que eu tenho isso, eu sempre estou fazendo essa diferença, né, do enésimo componente menos o anterior a ele. Então, se eu sempre estou fazendo a diferença, eu poderia pensar que a matriz que faz o oposto disso faz a soma do cara anterior. Certo? Ou seja, né, se eu quisesse, então, descobrir qual que é a matriz que faz o caminho inverso disso, eu precisaria descobrir qual que é a matriz que eu tenho que aplicar sobre o vetor B para voltar a ter o vetor X. Né? Em outras palavras, o meu sistema original era isso. AX é igual a B. E eu quero saber o que é a matriz que eu tenho que multiplicar por B para voltar a ter X. Então, X vai ser igual a uma outra matriz multiplicada por B. E essa outra matriz eu vou chamar de A na menos 1. E esse cara aqui é o que a gente vai chamar de matriz inversa. A gente vai falar muito mais sobre matriz inversa ao longo do curso, tá? É só um primeiro contato com essa matriz inversa. Então, lembra-se que a gente chegou num formato para X baseado para B, né? Então, eu vou copiar de novo esse conjuntinho aqui que a gente tinha, eu vou copiar lá para baixo, tá? Então, a gente sabia que x1 valia b1, x2 valia b1 mais b2, e que x3 valia b1 mais b2 mais b3. Vamos escrever agora esse lado direito dessa equação na forma matricial de novo. Então, o que eu tenho? Eu tenho x1, x2, x3, e eu tenho alguma coisa, alguma matriz, que multiplica e leva em conta os coeficientes de B, de B1, B2 e B3. Se x1 é igual a B1, então essa primeira linha aqui, pensando naquele produto escalar da linha pela coluna, né? Da linha pelo vetor, então eu tenho 1, 0 e 0. Essa matriz, se tiver 1, 0 e 0, a primeira linha vai me dar x1 é igual a B1. Show, do jeito que tinha que dar. A segunda linha me diz que x2 é B1 mais B2. Então eu tenho que ter 1 que multiplica o B1, 1 que multiplica o B2 e nada que envolva o B3. E a última linha me dizia que x3 vale B1 mais B2 mais B3. Então eu tenho um cara que multiplica cada um. Então veja, eu tinha aquela matriz A original, que era 1 menos 1, 0, 0, 1 menos 1, 0, 0 e 1. Essa matriz fazia o quê? Eu pegava essa matriz, aplicava sobre x e chegava no vetor B. Agora, se eu tenho o vetor B, qual que é a matriz que eu tenho que aplicar sobre o vetor B para voltar a ter o vetor x? Vai ter que multiplicar por essa matriz que eu acabei de escrever aqui. 1, 1 e 1, 0, 1 e 1, 0, 0 e 1. Esse cara aqui, então, para o nosso problema, é a matriz inversa. E como aquele lá era a matriz diferença, essa matriz aqui, a gente vai poder chamar ela de matriz soma. É a matriz que faz a operação contrária que a gente tinha feito antes. Tá? Por que é interessante a gente conhecer a matriz inversa? A gente não está procurando, sempre que a gente tem um sistema linear, a gente quer descobrir quem que é o x. Então, o x são as incógnitas. Eu tenho uma série de números que está multiplicado pelo x, e isso é igual a um d que é conhecido. Se eu quero descobrir quanto é que vale x, se eu conheço quanto é que vale a inversa dessa matriz, eu tenho uma expressão fechada para achar quanto é que vale x. Tá? Então, se eu sei quanto é que vale a na menos 1, eu acho diretamente quanto é que vale x nesse caso. Então, conhecer a matriz inversa é útil para resolver sistemas lineares. Eu tenho uma expressão fechadinha ali para achar quanto é que vale o vetorzinho x. Tá? Por que a gente não faz sempre, então? Isso quer dizer, então, já respondi a minha própria pergunta, azar agora, né? Por que a gente não acha sempre a matriz inversa, então? Sempre que eu tenho um sistema linear, por que eu não acho a matriz inversa? Porque nem sempre é fácil a gente achar uma expressão fechada para a matriz inversa. Computacionalmente, às vezes é bem complicado a gente achar uma matriz inversa, tá bom? Então, a gente vai tender a não querer achar essa matriz inversa se não é necessário, tá bom?
E a gente vai ver outras formas da gente resolver o nosso sistema de equações que não envolvam diretamente as matrizes inversas, tá? Muito bem. Agora a gente vai ver a gente vai continuar nessa mesma ideia que a gente tinha, só que a gente vai ver uma matriz um pouco diferente. A gente tinha visto a matriz de diferença, que pegava o teu x2 menos x1, x3 menos x2, assim por diante. Agora a gente vai alterar um pouquinho essa matriz, a gente vai inserir um termo novo nessa matriz e a gente vai ver a consequência que isso tem. O que a gente vai falar agora é sobre a matriz de diferenças cíclicas. De novo, vocês não precisam decorar o nome dessa matriz especificamente, tá? É só para mostrar o que acontece mudando apenas um dos termos de uma matriz, como o comportamento dessa matriz pode ser totalmente diferente. Tá? Então, quem seria essa matriz de diferenças cíclicas? A gente vai chamar ela de Czão. Tá? As matrizes a gente vai tentar chamar sempre de letras maiúsculas. Tá? Primeira coluna vai ser a mesma coisa. 1, menos 1 e 0. Segunda coluna é a mesma coisa. 0, 1 e menos 1. E a terceira coluna, a gente vai manter esse 1 que tinha aqui, esse 0 que tinha ali, mas eu vou botar um menos 1 aqui. Então, a novidade dessa matriz é esse carinha aqui. Esse cara não tinha antes na matriz A que a gente tinha visto. O que acontece, então, agora quando eu faço essa matriz C vezes X? Para achar um determinado B. Tá? Então, vamos escrever a equação. 1, menos 1 e 0, 0, 1 e menos 1, menos 1, 0 e 1. Isso aqui vezes x1, x2, x3 é igual a um vetorzinho que tem componentes B1, B2 e B3. Tá? Fazendo a distribuição lá, talvez da maneira que vocês estejam mais confortáveis, né, linha pelo vetor. Do lado esquerdo dessa equação, então, vai ter o seguinte. Eu vou ter x1 menos x3, x2 menos x1 e x3 menos x2. O que mudou? Apareceu só esse carinha novo aqui por conta daquele termo novo. Então, esses carinhas aqui vão ser iguais a B1, B2 e B3. Primeira coisa que a gente observa. C não é mais triangular. Para os dois lados da diagonal principal, eu tenho termos diferentes de zero. Diagonal principal é aquela de 1, 1 e 1, e agora eu tenho um termo menos 1 ali em cima que mela essa nossa vida. Ou seja, a gente não resolve mais por simples substituição. Então, um pequeno termo já mudou totalmente a nossa situação. Tá? Além disso, se eu parar para pensar esse nosso problema aqui, na verdade, a gente vai chegar à conclusão, a gente ainda não sabe porquê, mas ao longo das próximas semanas a gente vai ver. A gente vai ver o seguinte, que de fato é impossível chegar a uma solução única qualquer que seja aquele vetor B. Tá? Vamos pegar então aqueles dois vetores B que a gente tinha antes. Vetor B nulo. B, 0, 0 e 0. O que acontece nesses caras? Eu sei que x1 menos x3, x2 menos x1 e x3 menos x2 vão ser igual ao vetor B, que é 0, 0 e 0. Isso tem solução única? Não. Porque qualquer vetor, todo x que tem um formato C, C e C, que tem o mesmo valor na primeira posição, na segunda e na terceira, resolve esse problema. Olha para a equação ali. Se eu pego x1 menos x3, x1 vale C e x3 vale C, seja qual for esse número C, qualquer número que você quiser botar ali, x1 vale C e x3 vale C, C menos C dá zero, resolveu esse problema.
Então, para B igual a 0, 0, 0, a gente percebe aqui que eu tenho infinitas soluções. Bizarro, né? Mudei um númerozinho, por causa desse um númerozinho novo, eu tenho infinitas soluções para quando B igual a 0, 0, 0. Vamos pegar o outro vetorzinho B. Lembra que era um vetorzinho qualquer? Eu peguei 1, 3 e 5 antes, né? Vamos aplicar e vamos descobrir o que acontece com esses caras. Então, eu tenho x1 menos x3, x2 menos x1, x3 menos x2. Esses caras aqui têm que ser iguais a 1, 3 e 5. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, fazer a ginástica que vocês quiserem. Esse cara aqui não tem solução. Que porcaria, né, gente? Puxa, tava tudo tão bonitinho, na sua matriz anterior a gente conseguia resolver tudo na mão, eu peguei e mudei um termo da matriz e agora melou. Quando eu tenho B0, 0, 0, eu tenho infinitas soluções. E quando eu tenho um B específico, que eu tinha pego ali, 1, 3 e 5, eu não tenho solução nenhuma. Não existe nenhuma forma de eu achar x1, x2 e x3 que respeitem esse negócio. E agora, gente, o que aconteceu isso? Por que aconteceu isso? Ora, a gente tem que pensar nos diferentes conceitos. A gente pode chegar a respostas diferentes, né, para esse problema, mas refletir a respeito do que está acontecendo aqui. A gente pode lembrar, e essa é a última coisa que a gente vai falar na aula de hoje, né? Vamos refletir no conceito de matriz. Matriz por vetor, né? Matriz vezes vetor. Interpretado como combinação linear das colunas. Vamos ver se isso nos ajuda a entender o que aconteceu. Então vamos olhar para essas colunas primeiro. Quem são as colunas da minha matriz C? Minha matriz C tem 1, menos 1 e 0, 0, 1 e menos 1, menos 1, 0 e 1. Essas três colunas, vamos separar elas em vetores, né? Tinha falado para vocês. U, 1, menos 1 e 0. V, 0, 1 e menos 1. W, menos 1, 0 e 1. Esses vetores, U, V e W, são linearmente independentes? O que quer dizer perguntar se eles são linearmente independentes? Eu quero saber se existe alguma combinação de U e V que me gere W, ou de U e W que me gere V, ou de V e W que me gere U. Tá? Isso que a gente tem que ver, a primeira coisa que a gente tem que ver é isso. Vocês conseguem chegar a algum formato desses, né, alguma combinação desses vetores que permita fazer isso? Não. Não? Vamos pegar então o seguinte. Imagine que eu tenho aqui, eu estou procurando W como se fosse um A vezes o U e um valor escalar B vezes o V, tá? Suponha então que A vale menos 1 e que B vale 1. Faz essa combinação, vocês vão ver que é alguma coisa que é diferente do vetor W, tá? Agora faz o seguinte, no lugar de A, você pega no lugar de B ser igual a 1, pega B igual a menos 1. Então pega o inverso do primeiro e o inverso do segundo, né? O sinal oposto. Então vamos fazer esse cara aqui. Menos 1 vezes U. Menos 1 vezes 1, menos 1 e 0. E menos 1 vezes V, 0, 1, menos 1. Distribuo esses caras, menos 1, 1 e 0, mais 0, menos 1 e 1. Soma esses dois caras, quem que deu de resultado? Menos 1, 0 e 1. Isso aqui é exatamente igual a W. Então, W, o que eu mostrei para vocês? Que W é
uma combinação linear de U e V. Tá, pessoal, o que eu estou ligando para isso? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, lembre-se que eu estou falando que uma matriz vezes um vetor é uma forma da gente pegar e fazer combinações lineares das suas colunas. Se todas essas colunas estão sobre um mesmo plano, se essas colunas são linearmente dependentes umas das outras, se todas elas estão sobre um mesmo plano, qualquer que seja o vetor pelo qual eu multiplicar essa matriz, eu nunca vou conseguir sair desse plano. Esse plano meio que aprisiona todos os resultados dessa matriz. Pega essa matriz e multiplico por quem quer que seja, o resultado sempre vai estar dentro daquele mesmo plano. É impossível eu criar alguma coisa fora, porque eu estou fazendo combinações lineares de coisas que não têm termos fora desse plano. Tá? Então, se uma das colunas é combinação linear das outras, se uma coluna é combinação linear das outras, então o efeito, né, da matriz sobre um vetor está restrito a um espaço limitado. Então, pensando lá na visualização, né? Vamos pegar os nossos vetorzinhos, vamos acabar por aqui, tá? X, Y e Z. Onde é que estão os nossos vetores? A gente tinha vetor 1, menos 1 e 0. Então, eu tenho 1 na direção de X, menos 1 na direção de Y e 0. Então, estou nesse planinho aqui, né? Esse era o vetor U. Segundo vetor, eu tinha 0 na direção de X, 1 na direção de Y e menos 1 na direção de Z. Então, esse vetor estava no plano ali Y, Z. Aqui eu tinha o vetor V. E o terceiro vetor era menos 1 na direção de X, 0 na direção de Y e 1 na direção de Z. Então, esse cara estava aqui no plano XZ, aqui para cima. Esse era o vetor W. Se vocês desenharem um cara como esse num software como o MATLAB, vocês vão ver que todas as pontinhas desses vetores estão em um mesmo plano. Todos esses vetores aqui, eles estão habitando esse mesmo plano. Então, qualquer combinação linear desses vetores vai ter que morar nesse mesmo plano. Existe um plano entre esses caras todos ali. Tá? Então, quais são as duas situações que eu tenho nesse nosso caso aqui? Se B pertence a esse plano, ao plano que contém U, V e W, então eu tenho infinitas soluções. E como o W é dependente de U e V, eu tenho várias maneiras, eu tenho infinitas maneiras diferentes de combinar esses caras para chegar no mesmo resultado. Se o B que eu estou procurando, o vetor resultado está pertencente a esse plano, eu tenho infinitas soluções. Por outro lado, se B não pertence ao plano, que contém U, V e W, então não existem soluções. Então, uma matriz ela só é capaz de gerar, aplicando essa matriz sobre um vetor, ela só é capaz de gerar vetores resultado que estejam dentro das possíveis combinações lineares das suas colunas. Tá bom? Então, gente, o que eu tinha para passar para vocês era isso hoje. Tá? Na aula que vem, na semana que vem, que a gente retoma na quarta-feira, a gente vai começar a falar sobre um conceito importante, retomar aquele conceito de independência linear, dependência linear, para N dimensões. E a gente vai retomar aquelas coisas, aquele teoreminha de base, dependência linear, e a gente vai expandir esses caras e fazer alguma coisa bem sólida, tá? Eu vou deixar essa parte, até podia fazer hoje, né? Mas primeiro por conta do horário, e segundo porque é uma ocasião interessante da gente fazer uma revisão de tudo que a gente viu.
começo da próxima aula eu vou falar, então, de independência linear e vou descrever tudo que a gente sabe a partir do momento que a gente define se esse cara é dependente linearmente de algum outro. Belezinha? Sei que foi longa a aula, mas espero que vocês tenham curtido. Natan deu um joinha. Obrigado, Natan, por não me sentir falando sozinho. Alguém ficou com alguma pergunta que quer tirar agora? Não? Então, gente, espero que tenha sido ok para vocês, né? Foi meio... Eu fiquei sabendo que eu tinha que dar aula para vocês às 11h30. Fiz o possível aqui para me organizar em casa. Espero que o barulho da reforma não tenha atrapalhado tanto assim vocês. E eu espero que vocês tenham começado a expandir, principalmente, né, pensando em termos de conteúdo, expandir as formas de enxergar tanto vetores quanto matrizes, pensando nessas questões de combinações lineares, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês, gente. Bom restinho de sexta-feira, bom final de semana. Acabando agora essa aula, eu vou salvar, que nem eu fiz ontem, tá? Vou salvar em PDF, vou deixar esses caras, essas notas da aula de hoje disponíveis para vocês aqui no próprio chat. E a gente vai se falando, então. Obrigado, gente. Valeu. Vou parar de gravar. Professor. Valeu. Falou. Tá, professor, obrigado. Até mais. Valeu, Giovanni. Até semana que vem, professor. Até mais, valeu. Professor, o senhor definiu já o horário de atendimento, o dia também? Porque... Boa pergunta, cara. Não, eu não passei isso, eu não cheguei a botar na minha agenda ainda, Janderson. Eu posso te trazer isso na quarta-feira?